Olá pessoal, meu nome é Caroline Balbino, eu sou especialista em Direito Ambiental e ESG, executiva da área, e estou aqui para dar uma notícia em primeira mão a respeito da Lei 24755, de 23 de maio de 2024, que traz a permissibilidade no Estado de Minas Gerais para que a prescrição intercorrente em processos administrativos de auto de infração ambiental possa ser invocada agora, legislado, podendo ser invocado aí dentro dos processos administrativos que estão em andamento. Então a lei pode retroagir para beneficiar os processos que já estão em curso. E se você tem um processo administrativo de auto de infração que está parado há mais de 5 anos, sem movimentações úteis dentro do processo, pode ser analisada a possibilidade de invocar, porque as multas, como sendo créditos não tributários, elas se aplicam através dessa lei. Então podemos sim ter processos administrativos de auto de infração ambiental anulados, extintos em razão desta nova lei que beneficia a todas as empresas e empreendedores no estado de Minas Gerais. E claro, vamos explicar um pouquinho mais por que as empresas invocavam antes isso judicialmente e agora a gente tem esse reconhecimento administrativo. Então vamos começar contando especificamente o que é um crédito não tributário. Créditos não tributários, por exemplo, uma multa, que não necessariamente é um tributo. Então estou falando aqui uma linguagem tentando ser o menos técnico possível para que vocês todos entendam e consigam interpretar essa norma, essa notícia que foi dada e o que a gente pode tirar de benefício disso. Então a multa, por exemplo, uma multa ambiental é um crédito não tributário que, apesar de não ser um tributo, se aplicam as mesmas regras do Código Tributário Nacional. Então, as regras de prescrição e tudo mais é como se fosse um tributo sendo cobrado pelo Estado. Nesse caso, no âmbito do Estado de Minas Gerais, não se tinha uma legislação específica que se aplicava à prescrição intercorrente, que é essa que acontece em meio ao processo. Se ele ficar parado, existe a prescrição do direito de cobrar do Estado e tem essa que ocorre durante o tempo do processo, por exemplo, se você fizer uma defesa, um recurso. Então, essa multa, estando lá parada no órgão ambiental, pendente de análise do seu recurso e que ficou lá parada por mais de 5 anos, agora, através dessa nova lei, dessa norma, passa-se a existir o reconhecimento dessa prescrição intercorrente que antes as empresas tinham que recorrer ao judiciário para vê-la reconhecida. Então, no âmbito administrativo federal, por exemplo, se você tivesse uma multa aplicada pelo IBAMA e o IBAMA, se tivesse essa inércia e lá na esfera federal você consegue aplicar a prescrição intercorrente até de 3 anos, você poderia então invocar a prescrição intercorrente e ter seu processo extinto, certo? Então, o que os empreendedores, o judiciário, os advogados faziam, por exemplo, nós aqui do Grupo Legalizar, nós invocávamos a legislação federal em processos contra o Estado de Minas para ver reconhecido, com base nesse precedente da lei federal, a prescrição intercorrente em processos no âmbito estadual de Minas Gerais. Com isso, somente se conseguia, e quando conseguia, se judicializado, causando aí mais demora, mais prejuízo financeiro, de tempo e dinheiro para os empreendedores e empresas. Então, com o reconhecimento agora por lei estadual, a gente pula essa etapa e não necessariamente vai ter que judicializar esses processos para ver reconhecida a sua prescrição intercorrente, ver reconhecido esse erro do Estado em deixar seu processo parado, estagnado, sem ser analisado durante este tempo. Então, o que muda para nós, empresas? Muda para quem tem uma multa ou que vai ter uma multa e que eventualmente ou tem ou vai ter o seu processo parado por mais de 5 anos no âmbito administrativo estadual de Minas Gerais. Lembrando que quando uma pessoa recebe uma multa ou uma empresa, você responde em 3 esferas, é a tríplice responsabilidade. Então, na esfera administrativa, é essa que a gente está falando, no âmbito do processo administrativo, a criminal. Então, os crimes ambientais também têm suas regras de prescrição. E a esfera civil, que o Ministério Público, sendo titular, ele vai lá perseguir o autuado para poder cobrar dele o dano ambiental, que pode ser dano patrimonial, extrapatrimonial, coletivo ou de uma determinada
né? Ou até os danos difusos. Então, estou sendo aqui um pouquinho técnica, mas lembrando que o Supremo Tribunal de Justiça considerou o dano ambiental imprescritível. Então, esta decisão legislativa, esta norma legal estadual não toca os processos administrativos de ordem criminal e nem de ordem civil. Então, muito cuidado aí para vocês não abandonarem os restantes dos processos de vocês. E para você, então, empresa, advogado, técnico ambiental, que tem aí feito um recurso para o seu cliente, esteja com esse processo parado há mais de 5 anos, você pode, através de um advogado, atravessar uma petição alegando aí a tese da prescrição intercorrente, para que vocês possam conseguir extinguir esse processo. Claro, se houver resistência por parte do Estado, vai ter que ir para a esfera judicial, às vezes até com mandado de segurança, mas isso tem que ser analisado caso a caso. Então, traduzindo aí, né, essa nova legislação, que sim traz benefícios, mas ela é bem pontual, porque ela trabalha a esfera administrativa e trazendo aqui para a nossa realidade dos trabalhos que a gente faz aqui no Grupo Legalizar, trazendo para a nossa realidade do processo administrativo ambiental. Isso diz muito, porque muitas vezes a gente alegava até na defesa administrativa a prescrição intercorrente, com base na lei federal, mas simplesmente era ignorado por ausência de legislação estadual que versasse sobre essa permissibilidade. Então, quem tem uma multa aí, está com o seu processo paradinho aí, é hora de tentar se livrar dele aí através da prescrição intercorrente.